Olá, espero que vocês todos estejam muito bem. Eu sou a professora Ana Amélia de Santos Corcudo e na aula de hoje nós vamos dar continuidade na temática sobre as políticas públicas. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, vai ser a segunda parte sobre as políticas públicas. Nós vamos começar a falar sobre as políticas públicas para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Dentre essas políticas públicas estão o Programa da Agricultura Familiar, o PAA, na verdade, é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. São dois exemplos de políticas públicas intersetoriais da segurança alimentar. Mas a gente precisa falar também o que define uma alimentação ser adequada. Então, para a alimentação ser adequada, é necessário ter diversidade, né? A gente não pode comer só arroz e feijão e achar que está tendo uma alimentação boa. Tem que ter uma diversidade de produtos. Tem que ter qualidade sanitária, ou seja, não pode ter contaminação ali por bactéria, por fungo. O alimento deve estar nas condições adequadas de nutrientes. Não pode ter agrotóxicos. A gente deve ter acesso a recursos financeiros e recursos naturais, como terra e água, respeitar e valorizar a cultura de um povo. Por exemplo, a gente aqui, né, mineiro, baiano, goiano, gosta de comer mandioca, quiabo, vamos lá, piqui, uns gostam, outros não, frango, baru, abóbora. Por quê? Isso faz parte do nosso universo, da nossa cultura alimentar. Se a gente pegar uma pessoa do Japão, ela não vai ter esses mesmos hábitos alimentares. Não adianta a gente querer colocar lá abóbora, mandioca para esse povo comer, que eles não vão gostar. Por quê? Para a gente falar de acesso à alimentação, a gente tem que falar também da cultura dessas pessoas, tá bem? É preciso que as pessoas tenham acesso à informação e que elas tenham, além do direito à alimentação, outros direitos também, porque não tem como uma pessoa não ter direito à moradia e ter direito à alimentação, né? Não ter direito à escola e ter direito à alimentação. Então, para a pessoa ter direito à alimentação, ela tem que ter todos os seus direitos garantidos. E uma coisinha que a gente falou, que uma coisa é ter diversidade de alimento, outra coisa é segurança alimentar. Vocês já viram falar sobre segurança alimentar e nutricional? A segurança alimentar e nutricional, ela é um direito que todos têm que ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade satisfatória, quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis, tá? Não adianta eu colocar, né, vamos supor que eu seja nutricionista. Aí não adianta eu falar com a pessoa assim, olha, eu vou te receitar aqui para comer arroz negro, para comer carne de javali, para comer escargot. Se aquilo não faz parte da cultura da pessoa, se aquilo está fora da realidade financeira daquela pessoa, certo? Então, a gente tem que pensar que a pessoa tem direito ao alimento, um alimento seguro, sem estar contaminado, que tem os nutrientes adequados, e que a pessoa
ela vai comer, mas ela não vai deixar de ter outros direitos. Ela não vai pegar, por exemplo, toda a renda dela para comprar comida. Tem que sobrar, a comida tem que ser um preço justo e sobrar para que ela possa comprar outros produtos necessários à vida. Aqui tem um esqueminha do que é a segurança alimentar, que diz que a segurança alimentar e nutricional, para ela acontecer, tem que partir de políticas públicas, tem que promover saúde. Para isso, a gente vai precisar de tecnologias de inovação, saúde animal, sanidade animal, alimentação e segurança do alimento, produção agrícola e pecuária, tecnologias sociais, né? Então, assim, o que são tecnologias sociais? São tecnologias acessíveis para as pessoas. Não adianta a gente falar que lá na Embrapa tem uma tecnologia de ponta se o agricultor não tem condições de utilizar aquela tecnologia. Então, ela tem que ser social, ela tem que estar ali ao alcance do agricultor. A gente tem que investir em capacitação e formação, educação alimentar, nutricional e ambiental, e no fortalecimento da agricultura familiar. Não tem como a gente falar de segurança alimentar, de políticas para a segurança alimentar, sem a gente falar sobre povos e comunidades tradicionais. Mas o que são povos e comunidades tradicionais? Em 2007, foi publicado o decreto 6040, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Lá no artigo 3º, fala que para os fins deste decreto e do anexo, compreende-se por o que são povos e comunidades tradicionais? Grupo culturalmente diferenciado, que se reconhece como tais, que possui formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas de geração a geração, ou seja, transmitido pela própria tradição. A princípio, pode parecer muita informação, pode parecer confuso, mas na prática você sabe o que são povos e comunidades tradicionais e muitos de vocês devem pertencer a comunidades tradicionais. Eu falo com muito orgulho que eu sou uma caatingueira, eu sou uma mulher que veio da caatinga de Minas Gerais, que é um tipo de vegetação que na época da seca fica bastante seca. Inclusive, eu falo com o maior orgulho que o meu pai é representante dos caatingueiros de Minas Gerais, ele representa Minas Gerais. E territórios tradicionais, o que são? São espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, e que dispõe da Constituição, do artigo 231 da Constituição e 63 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Outra coisa que a gente precisa falar, desenvolvimento sustentável, é o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo com que as gerações futuras também tenham condições de viver aqui, de reproduzir aqui, de ter uma vida equilibrada e de utilizar racionalmente os recursos naturais. Dito isso, vamos falar agora sobre comunidades tradicionais. Agora vamos mostrar a fotinha que a gente vai entender melhor. Aqui eu vou mostrar para vocês uma comunidade tradicional que chama Calunga, que é maravilhosa, encantadora. Eu fiquei emocionada quando eu pude conhecê-los no ano passado. O Quilombo Calunga, como eu disse para vocês na aula de História da Agricultura, os quilombos são territórios que os povos que eram escravizados, eles fugiam da escravidão e iam atrás de uma terra para poder viver nessa terra, tá? O território Calunga, ele é um território quilombola, ele tem uma área de 237 mil hectares,
e nele vive mais de 4.500 pessoas, lá nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre, Teresina de Goiás e Chapada dos Veadeiros. Então, aqui a gente observa uma festa religiosa, né, um festejo religioso, umas mulheres aqui fazendo farinha de mandioca, né? Então, quando a gente fala de comunidade tradicional, a gente vai lembrar que é uma comunidade que tem uma cultura bastante marcante, tá? Que aproveitam os recursos naturais para poder extrair dali o seu sustento, produzir seus alimentos e viver ali naquele território. O território Calunga, em Goiás, é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Gente, essa cachoeira é maravilhosa. São dois rios que se encontram aqui. Essa cachoeira maior é chamada de Cachoeira Capivara. E essa outra aqui é a Cachoeira Santa Bárbara. As duas ficam no município de Cavalcante, tá? Tendo oportunidade, vão lá conhecer o território Calunga. E por que eu fiz questão de colocar essa foto aqui, que na verdade é um print do vídeo que eu tinha feito? Porque a gente está falando de segurança alimentar. Os calungas, quando eles recebem a gente lá, todos os guias, todo mundo que trabalha com turismo lá é do território quilombola, é da comunidade quilombola. Depois que a gente faz o passeio, eles levam a gente para uma casa para a gente almoçar. Então, olha que beleza, gente. Olha a fartura de comida, uma comida deliciosa. E comiam mandioca, batata, arroz, feijão. A maioria dos alimentos consumidos aqui são produzidos no próprio território. Então, a gente precisa levar em consideração o que as pessoas comem, certo? A gente precisa levar em consideração como que essas pessoas produzem alimentos. Essa região, gente, o território Calunga, grande parte dessa área são solos que não são considerados solos muito bons. São solos arenosos, por exemplo. Só que as pessoas que estão lá, elas sabem trabalhar nesse solo, tá? É lógico que tem área que eles deixam mato. Eles não vão fazer agricultura onde a terra é muito fraca. Onde a terra é um pouquinho melhor, eles fazem agricultura, mas eles não plantam todo ano no mesmo lugar, eles deixam a terra descansar também. Então, eles têm muito conhecimento prático sobre a agricultura. E quando a gente vai fazer políticas públicas, a gente precisa levar isso em consideração. Então, a gente falou do povo quilombola, dando o exemplo dos calungas, tá? Aqui em Chapada Gaúcha também tem vários quilombos, né? Tem... acho que é o Buraco ou Buraquinho, que é uma área de quilombo. Em São Francisco tem quilombo também. Mas eu estou tentando pegar um exemplo para que todos vocês, né, possam se sentir representados. Outra comunidade tradicional são os vazanteiros. O que são vazanteiros? Também chamado de barranqueiros. É aquelas pessoas que moram próximos aos rios, aos grandes rios, né? Então, tem vazanteiro que mora na vazante do Urucuia, tem vazanteiro na vazante do São Francisco. Então, são pessoas que o modo de vida deles está muito atrelado com o ciclo do rio. Então, são pessoas que realizam a pesca e realizam também a agricultura. Olha que interessante. Quando chove, a enchente vem e traz aquela lama, né? Aí, a hora que essa lama começa a secar, ela racha. Aí, eles vêm e plantam plantam a semente de feijão entre a rachadura. Isso aí, esse solo aqui, ele está úmido. Então, essa umidade que tem aí é suficiente para que o feijão cresça e reproduza. Olha que interessante. Então, isso aqui, gente, é muito conhecimento que essa senhora aqui tem. Ela tem muito conhecimento de como fazer isso. E isso a gente chama de conhecimento tradicional. Aqui, uma outra senhora também plantando na barranca do rio, tá? Essa terra aqui está úmida, a umidade do rio, né, que a água vai subindo ali no barranco, é suficiente para garantir a produção de alimentos. Aqui na beira do Urucuia, a gente vê o pessoal plantando, a gente vê plantio de abóbora. A gente sempre vê quando passa,
ali para cima, abóbora plantada na beira do rio. Temos também os veredeiros. O que são veredeiros? São comunidades tradicionais que vivem às margens das veredas, tá? A vereda, geralmente, é um local onde o solo tem uma qualidade melhor, tem oferta de água, então ali eles vão extrair o buriti, perto dali também pode ter o coco, o babaçu, pode plantar cana, frutas, mandioca, cana-de-açúcar, arroz e extração de mel também, milho. Então, às margens das veredas, essas pessoas também tinham uma vida ali produtiva. Isso aqui é uma foto de uma vereda. Aqui, na foto da vereda, né? Aqui é uma reunião dos veredeiros no norte de Minas Gerais, uma peneira mostrando, né, cebola, milho e feijão produzido na vereda. Aqui uma foto de um senhor mostrando o coquinho azedo, é uma pessoa também que mora na região em volta de uma vereda. O coquinho azedo também nessa região pode ser coletado, né, próximo à vereda. E aqui uma horta que é próximo a uma vereda também, né? Então, essas pessoas aproveitavam esses espaços para poder fazer agricultura. É lógico, gente, que esses agricultores, eles não desmatavam toda a vereda para poder plantar, não, tá? E às vezes ele plantava aqui a horta, no outro ano ele plantava em outro lugar, a vegetação daqui voltava, né? Ou plantava a horta quando a vereda tinha menos água, chega na época das águas, a água chega para cá e cobre essa área toda. Então, a gente não está falando de pessoas que desmatam a vereda para plantar grandes lavouras, não, tá? São áreas pequenas, então o impacto que essa agricultura tem na vereda não é um impacto muito grande, não, é um impacto pequeno. Então, gente, a gente sabendo que existem pessoas que moram em quilombo, existem pessoas que vivem nas vazantes dos rios, que vivem na beira das veredas, tem as pessoas que são, por exemplo, que vivem de pescadores no mar, tem pessoas que vivem colhendo, por exemplo, castanha do Pará. A gente chama isso de povos tradicionais. Então, a legislação, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ela fala que a segurança alimentar e nutricional é um direito dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde e que respeitem a diversidade cultural, a cultura dessas pessoas, ambiental, cultural, econômica, e que seja também socialmente sustentável, ou seja, essa prática, a segurança alimentar, não pode, digamos assim, depredar os recursos naturais. A gente tem que pensar que gerações futuras também terão direito a uma segurança alimentar. Pensando nisso, há 20 anos atrás, na época acho que foi o primeiro governo Lula, ele criou o Programa de Aquisição de Alimentos, chamado de PAA, que completou 20 anos. Esse programa, ele permite que o governo compre diretamente os alimentos da agricultura familiar, sem passar obrigatoriamente pelo processo de licitação. O que é licitação? Se você vai, por exemplo, se o governo vai comprar um celular, ele não pode ir à escola, o instituto vai comprar um celular para a secretaria. O instituto não pode ir lá na loja e pegar um celular, não pode entrar na internet e comprar um celular. Ele tem que fazer o quê? Um processo de licitação. Aí ele faz uma publicação, olha, eu quero comprar um celular, quem é que tem o menor preço? Aí faz um processo de licitação,
Aí vai falar assim, eu quero um celular que tenha tanto de memória, tenha tal tamanho, tenha essa e essa configuração. Quem tiver o celular mais barato, vende para o Instituto, tá? Esse programa de aquisição de alimentos teve uma grande sacada que foi dispensar que os agricultores familiares participassem de licitação. Por quê? Porque esses agricultores não conseguiam participar de licitação. Tá? Tanto é que eles não vendiam para o governo, não conseguiam participar, é muito burocrático. Então, essa produção, esses produtos que são vendidos, né, sem a necessidade de licitação, ele é para quê? Para destinar, essa produção é destinada a pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, tá? Ou seja, pode ser doada para pessoas que não têm acesso ao alimento, podem ser na forma de cestas básicas, né? Pode ser doada a uma rede socioassistencial, por exemplo. A prefeitura pode distribuir cesta básica, a prefeitura pode ter um restaurante popular, tá? Alguém pode, por exemplo, doar esses alimentos para o asilo, entendeu? Instituições públicas ou filantrópicas de ensino, na verdade de ensino, tá bom? Mas existem aquisição de alimentos também para outros órgãos. O PAA, ele tem como objetivo fortalecer a agricultura, gerar emprego, renda e desenvolver a economia local e promover o acesso de alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional. O que é insegurança alimentar e nutricional? É quando a pessoa não come a quantidade de alimentos suficientes, tá? Ou então aquele alimento seja pobre em nutrientes. Então aqui tem uma família produzindo alimento, a criança indo para a escola, sabendo que na escola também vai ter alimento. É uma beleza, né? A quem que se destina essa política? Os agricultores familiares, incluindo assentados da reforma agrária, silvicultores, né, que é quem produz madeira, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades indígenas e quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Por isso que eu tive que falar para vocês o que são povos e comunidades tradicionais, tá? Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e entidades que prestam assistência ou serviços a essas pessoas que estão nessa situação, né, de necessidade. E pessoas que recebem doação de alimentos. Então, gente, é muito importante a gente falar sobre isso, porque vocês que são produtores, agricultores familiares, filhos de agricultores familiares, ou que podem trabalhar aí na prefeitura, ou trabalham em escolas, ou podem cobrar dos políticos agora nessa época do ano, para que os órgãos públicos comprem mais da agricultura familiar, tá? Esse programa, ele pode ser executado pelos estados e municípios com recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, e também pela Companhia Nacional de Abastecimento, com recurso disponibilizado pelo governo. Então é o seguinte, a prefeitura compra, mas quem paga é o governo federal. Esses produtos são adquiridos a preços compatíveis com os praticados no mercado regional, por isso que não precisa de licitação, porque tem que ser o preço, por exemplo, alface no mercado está R$ 2,50. Você vai vender pelo PA, você vai ter que vender por essa faixa de preço. Você não pode colocar R$ 5, porque senão você não está com o preço compatível com a média. E aí, isso aqui é um pouquinho antigo, deve ter mudado as modalidades, mas tinha compra com doação simultânea, ou seja, você compra e doa para um hospital, doa para uma escola, né? Na verdade, quem doa é o governo. Tinha o programa de aquisição leite, aquele leite semelhante a Leite pela Vida, que doava leite, compra direta da agricultura familiar, compra institucional, né? Por exemplo, hospitais pode comprar direto da agricultura familiar, exército, órgãos do governo, apoio à formação de estoques, né? A CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela faz estoque de alimentos, então eles podem comprar dos agricultores para formar estoques.
Entre as novidades da atual versão desse programa está o aumento do valor individual, que pode ser comercializado pelos agricultores familiares de até 30 mil reais por ano. Então, o agricultor ele pode vender até 30 mil reais sem licitação para o governo por ano. Aí o agricultor pode fazer isso individualmente, só ele vai lá e vende, ou ele pode fazer isso via cooperativa. Porque, às vezes, a prefeitura, ou o órgão público, ele tem dificuldade de comprar um pouquinho de coisa com um agricultor, um pouquinho com outro, um pouquinho com outro. Então, eles acham melhor comprar direto de cooperativas, por exemplo, a Copa Base, que é a Cooperativa da Agricultura Familiar. Você vai lá e compra vários produtos com a Copa Base, então facilita quando compra de cooperativas. Quem é o órgão gestor do PAA? É o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, do MDS, tá? Tem uma legislação de 2003, que depois teve alteração no ano passado, que fala tudo lá, o que pode ser feito, tá? Tem uma legislação específica, bem feita a legislação. Então, tem vários tipos, né, de programa. Um outro programa é a compra antecipada especial da agricultura familiar. Também tinha a finalidade de apoiar a comercialização de produtos alimentícios por meio da sustentação de preços, adquirindo para doação simultânea, e a produção dos agricultores familiares enquadrados no PRONAF. Nesse caso aqui, quem poderia ser beneficiado? Agricultores familiares, enquadrado no PRONAF A ou D. Gente, o PRONAF A é para aqueles agricultores menores. O PRONAF A é para assentados. PRONAF B é agricultores menores. C é o agricultor um pouco maior. E D é um agricultor familiar que tem uma renda bem maior, tá? Sendo que quem pode ser beneficiado? Extrativista, quilombola, famílias atingidas por barragem, né? A pessoa mora no lugar, aí vem a barragem, vai fazer a barragem, tira as pessoas dali, a gente fala que é atingido por barragem. Pescadores artesanais, aquicultores, assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terras, acampados, comunidades indígenas, produtores familiares em condição especial, né, autorizados pela CONAB. Os beneficiários terão que estar organizados em grupos formais, cooperativas e associação. Aí já não pode ser individual. Quem são os beneficiários? Instituições governamentais e não governamentais que desenvolvem trabalhos publicamente reconhecidos de atendimento à população em situação de risco social. Ou seja, tem uma instituição que faz cesta básica para doar para pessoas. Eles podem ser beneficiados por esse programa do governo federal. O governo federal compra, entrega para essas pessoas, para essa instituição, para ela distribuir esses alimentos. Isso aqui eu repeti. Tem um outro programa que é a compra direta da agricultura familiar. Essa compra direta da agricultura familiar tem a finalidade de garantir, com base nos preços de referência, a compra de produtos agropecuários dos participantes, agricultores que fazem parte do PRONAF. Aqui eu peguei uma nota aqui, ó. Tem um hospital que foi o primeiro hospital público do país a assinar um contrato de aquisição de alimentos direto da agricultura familiar. Então, entenderam como que é importante? Olha, o tanto que a gente tem hospital, escola, penitenciárias, creches, asilo, abrigo de criança, exército, órgãos públicos, tudo isso, gente, são lugares que podem comprar alimentos da agricultura familiar. E isso é muito importante porque vai gerar trabalho e renda dos agricultores familiares, tá bem? Esse programa de aquisição da agricultura familiar inclui povos e comunidades tradicionais enquadrados lá na lei de 2006 e no decreto de 2007. Extrativistas, quilombolas, famílias atingidas por barragem, né? Então,
engloba todas as comunidades tradicionais, não é só agricultores familiares. Ou seja, se for uma pessoa aqui na região que vive de catabaru, ele não precisa ter terra. Se ele é uma pessoa que cata baru, colhe baru e se enquadra nas comunidades tradicionais, ele pode comercializar esse produto através desse programa. Gente, essa foto aqui é muito triste, né? Embora seja um prato bem temperadinho, eu sempre falo, gente, arroz, feijão, macarrão com carne moída, sem nenhum verdinho aqui nesse prato. Essa foto que eu tirei numa escola aqui de Arinos. E por que eu estou alertando vocês? Existe um programa nacional de alimentação escolar que chama PENAI. Esse programa, ele determina que 30% do valor que é repassado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, 30%, ou seja, 30% do valor que o governo passa para os municípios e estados comprar merenda escolar, 30% tem que vir da agricultura familiar. Então, gente, aí a carne moída não vem da agricultura familiar, o macarrão não vem da agricultura familiar, o arroz não, porque a gente não produz arroz aqui na região. O feijão, não sei se veio da agricultura familiar, mas esse prato não é um prato adequado para seu almoço de crianças, tá? Tá faltando aí alimentos frescos, verduras, hortaliças, tá bom? Não tinha suco natural, não tinha uma fruta de sobremesa. Então, essa escola ela não está cumprindo com o que diz a lei de ter alimentos da agricultura familiar, a não ser que seja o feijão. Mas mesmo assim, se for o feijão, não está obedecendo 30% não, porque tem arroz, feijão, macarrão e carne moída. Né? 4 ingredientes. Se o feijão for da agricultura familiar, que eu duvido, vai estar só com 20%, 25% da agricultura familiar. Então, por outro lado, essa política para que as escolas comprem alimentos da agricultura familiar, a gente dá isso aqui, ó. Um prato diversificado com folhas, com hortaliças frescas, tá? Porque alimentos produzidos frescos que vão chegar na merenda escolar ali. E é interessante que esse programa, ele sempre busca comprar aquilo que é produzido próximo da escola. Então, a gente consegue comprar alimentos mais frescos, né, de maior qualidade para as crianças. O PNAE, ele é considerado um dos maiores e mais abrangentes programas de alimentação escolar do mundo, e ele contribuiu muito para a realização do direito humano à alimentação adequada. Esse programa, ele é usado como exemplo no mundo todo, certo? E o que é alimentação adequada? O emprego da alimentação saudável adequada é compreendendo o uso de alimentos variados, seguro, que respeite a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar em conformidade com a faixa etária e o estado de saúde, inclusive dos que necessitam de alguma atenção específica. Também tem que ser baseado no desenvolvimento sustentável, com incentivos de aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzido localmente, né, próximo à escola, e preferencialmente pela agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, priorizando comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Aí fala, nossa, mas deve ser muito complicado esse negócio de compra direta, tá? É complicado, porque a prefeitura nem faz, né? Deve ser muito complicado. Não, gente, não é complicado. Para a prefeitura, ou para outro órgão público fazer essa chamada, quer dizer, a prefeitura fazer para as escolas do município, ou a escola do estado, né, fazer, o que ele tem que fazer?
tem que fazer uma chamada pública, porque todo mundo tem que ver que aquela escola está querendo comprar, para que todo mundo possa ir lá e oferecer seu produto, certo? Então, como que é feito? A chamada pública no âmbito do PNAE é definida como um procedimento administrativo formal e simplificado, destinado à compra de gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar, e é embasada numa lei de 2019, que torna obrigatória às entidades executoras do PNAE a aplicação de, no mínimo, 30% do que for comprado com dinheiro do Fundo Nacional de Educação, tem que vir da agricultura familiar. Quando for comprado da agricultura familiar, não há a necessidade de licitação. Se for comprado de empresa, aí tem que fazer licitação. O que é a licitação? É fazer aquela pesquisa de menor preço. Aqui eu peguei um exemplo de uma chamada pública de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendimento familiar rural, que foi feita pelo Campos Arinos esse ano. Então, sai uma nota aqui, sai uma nota, né, falando e tal, fala formações, data, horário, local, participantes elegíveis, significa quem é que pode concorrer a esse edital, quem é que pode concorrer para ir lá vender para um instituto, por exemplo, banana que produz, o açúcar mascavo que produz, o milho verde, a laranja que produz. Quem pode? Grupos formais, associações e cooperativas. Grupos informais, grupo de agricultores. Ou fornecedores individuais. Você quer vender? Você pode ir lá, mesmo não participando de nenhum grupo, pode ir lá e vender. Qual é a documentação necessária? O projeto de venda. É importante observar que o projeto de venda deve ser entregue acompanhado da documentação. Aí tem a lei, tá? Aí, a lei fala qual é a lei que garante que isso é permitido, torna possível fazer. Aí, gente, tem aqui edital, chamada pública. Aí tem que ler lá. Termos de referência, anexo, anexo. Vamos descer aqui para a parte mais importante. Olha só. Esse aqui foi um quadro de produtos que o Instituto estava querendo comprar. Olha só, pão de queijo, quilo, 160 quilos, para ser entregue de agosto a dezembro desse ano. Entrega semanal de acordo com o cardápio. Torta de frango, torta de pizzaiolo, torta de legumes, torta de bolo de fubá, bolo de mandioca. Mamão in natura, 170 quilos. Melancia comum, 400 quilos. Mexerica, 271 quilos. Polpa de fruta, 450 quilos. Baru, torrado, 200 quilos. Então, isso aqui é o que o Instituto está falando que quer comprar. Certo? E qual é o preço que ele vai pagar na mexerica? É o preço que a mexerica é vendida no mercado local aqui. Certo? Aí, depois o Instituto publicou aqui, ó, divulgado o resultado final do edital de chamada pública PNAE para seleção de alunos do curso técnico do ensino médio. Agora, o que o Instituto faz? Eu vou comprar produtos da agricultura familiar, agora eu vou selecionar quem são os alunos, de acordo com a necessidade desse aluno, né, que vão ter o direito, que vão conseguir a alimentação com esses produtos. Infelizmente, a gente não tem condições de oferecer essa alimentação para todo mundo, então é feito um edital, no nosso caso, para a gente fornecer alimentação para aqueles alunos que mais precisam. No caso da escola estadual ou municipal, todo aluno que está lá tem direito ao lanche, né, a refeição. Então, lá não tem essa seleção aqui para os alunos que vão receber esse alimento, não. Todos os alunos vão receber. Isso aqui é só para mostrar para vocês que o Instituto faz essa compra da agricultura familiar, tá bem? Mas o agricultor, o que ele precisa saber, a informação que ele precisa saber é até aqui, tá?
ele vai olhar a relação dos produtos que o instituto quer comprar, que a escola municipal ou estadual quer comprar, e vai, se ele tiver aquele produto, ele vai fazer a proposta e enviar no local certo, no dia certo, ele vai lá, apresenta os envelopes, coloca o preço que ele vai querer vender, tá bem? Então, gente, esse programa de aquisição de alimentos, o objetivo dele é promover o acesso à educação, à alimentação, segurança alimentar e à inclusão econômica e social. E assim, o texto sancionado retoma e inclui o PA no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, esse programa de aquisição de alimentos é muito importante para garantir que muitas pessoas tenham acesso ao alimento de qualidade. Permitir que os agricultores familiares gerem emprego e renda, tenham renda, vendendo produtos de qualidade para as escolas, para hospitais, para abrigos, por exemplo. Rio Grande do Sul teve um problema muito sério, né, muito triste, com as enchentes, certo? Muitos alimentos que foram doados para aquelas pessoas de lá que estavam em situação de vulnerabilidade foram produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, tá? Só a critério de curiosidade. Então, no ano passado, saiu uma lei que fala que os municípios poderão adquirir alimentos da agricultura familiar sem licitação, seguindo alguns requisitos que também firmar contrato com a União para distribuição de refeição à população. As medidas estão previstas no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa Cozinha Solidária, que foi um programa que começou com pessoas voluntárias que pediam doação, outros faziam doações, para que acontecesse como é que se diz, a distribuição de marmitas, né? Então, esse programa Cozinha Solidária essas cozinhas solidárias agora, elas podem também ser beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o governo federal pode comprar os alimentos da agricultura familiar e ceder esses alimentos para a cozinha solidária, para que eles possam fazer marmita e doar para as pessoas que estão precisando. Essa foto aqui Arroio do Meio recebe apoio dos atingidos por Mariana e Brumadinho. Então, as pessoas que foram atingidas pelo aquele crime horrível que teve Mariana e Sobradinho, eles foram lá para Arroio do Meio, para o Rio Grande do Sul, eles receberam uma ajuda no passado, agora eles estão retribuindo, ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul, produzindo comida para essas pessoas. De onde que vem o material, a matéria-prima? O arroz, o feijão, as verduras, a carne, vem da agricultura familiar. Então, fazem esses pratos aqui saborosos, coloridos, nutritivos, que serão depois doados para a população que está ali em situação de vulnerabilidade, né, precisando de doação de alimentos. E é interessante, gente, porque a gente vê tanta gente com preconceito contra as pessoas que fazem marmitas, que distribuem marmitas, né? E assim, por exemplo, as pessoas que moravam em Mariana e Brumadinho, muita gente tinha a vida organizadinha, né? Aí a barragem estoura lá, mata um monte de gente, as pessoas perdem tudo, e de um segundo para o outro, essas pessoas precisam receber marmitas para poder se alimentar. Mesma coisa, Rio Grande do Sul. Muitas pessoas com poder aquisitivo bom, casa boa, carro bom, salário bom, mas de uma hora para outra choveu muito, eles perderam tudo e aí precisaram de receber doação de marmita. Então a gente precisa ter um olhar assim bem humano, porque nós somos seres humanos, todos nós podemos precisar dessa ação solidária, né? Uma hora o outro está precisando, mas pode ser nós também que em algum momento vamos precisar dessa ajuda. E era isso que eu queria falar com vocês, tá? A gente falou um pouco sobre os programas de aquisição de alimentos, então eu gostaria que vocês fizessem uma leitura sobre o programa de aquisição de alimentos para alimentação escolar, para doação, e cobrem isso dos
políticos que vão pedir votos para vocês em breve, tá? A gente precisa comprar mais produtos da agricultura familiar e a gente precisa melhorar a alimentação das crianças na escola, melhorar a alimentação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, que não têm condições de comprar um alimento de qualidade, tá bem? A dignidade humana, gente, eu acho que ela começa, sim, pelo direito a uma alimentação. A partir do momento que a pessoa está alimentada, ela tem melhor qualidade de vida, ela tem condições de estudar, de trabalhar, de ter uma vida mais digna, né? Se ela não tem acesso a uma alimentação de qualidade, isso influencia negativamente em vários setores da vida dela. Muito obrigada, espero ter sido clara. Até.